Olá, bem-vindo mais uma vez. Estamos hoje reunidos à mesa aqui para discutir no podcast da SCPrev um tema importante, como todos os outros que a gente está colocando aqui, mas nós temos a missão de diferenciar os regimes de previdência e desmistificar algumas informações que estão em torno do impacto das reformas da Previdência no sistema complementar. Estão aqui conosco hoje, lá da Quanta Previdência, a Maísa Petrosky, que é analista de operações previdenciárias. Também junto aqui conosco o Richard Lopes, do Funpresc, que ele é diretor administrativo e financeiro. E aqui, ao meu lado, a Débora Netzold, espero ter acertado o sobrenome, da SCPrev, e a Débora é a coordenadora de seguridade daquela entidade, desta entidade. Prezados, prezadas, a reforma da Previdência ela é tão noticiada, foi tão falada, ou quem sabe as inúmeras reformas na Previdência Social. Nós estamos aqui para dizer, Previdência Social é igual à Previdência Complementar? Não. Ótimo, temos uma unanimidade. Então vamos agora dissertar acerca disso. Mas por que há esse impacto e há esse comparativo direto? Talvez crendice popular, ignorância dentro da área, as previdências são diferentes, até porque os propósitos e a forma de sua constituição e administração são diferentes, né? Diferenciam-se consideravelmente. Vamos lá. Eu acredito que seja um pouco também por conta da relação indireta que a Previdência Complementar tem com os entes da federação. Então, ele não está relacionado diretamente com a Previdência do cidadão, do servidor público, do INSS, do regime próprio, porém, ele tem impacto também na Previdência Complementar, porque o servidor, as pessoas, os cidadãos, eles procuram mais complementar a sua previdência quando eles verificam que aqueles já têm, digamos, garantido, vinculado, não vai suprir a necessidade financeira deles. E eu acho que aí vem, inclusive, até sendo redundante com o nome, né, a previdência, ela complementa essa parte da renda na aposentadoria. Mas esse complementar é uma decisão minha, enquanto servidor, enquanto trabalhador, enquanto empregado, porque eu tenho que fazer essa adesão. Ela não é compulsória quando a Previdência Social, vamos assim dizer. Isso mesmo. Ela é opcional, né? Todo servidor público hoje faz a opção em aderir ao plano, né? É claro que hoje a gente tem metodologias aí, já que são as adesões automáticas aos planos de previdência complementar, em que, passando o teto do INSS hoje, essas pessoas fazem uma adesão automática aos planos e ali eles dão o aceite ou não se querem continuar no plano, né? E isso a gente tira um pouco o fato da pessoa ser, como a gente chama? A pessoa que não quer se mexer para fazer algo. É um pouco acomodada, talvez? Isso, né? Acho um pouco da questão da procrastinação, né? Procrastinação, é bem isso, sim. Né? A gente Exato. quer cortar isso. O cara não faz porque ele não acha bom ou tem algum outro preconceito. Não, é porque ele não quer fazer nada. O melhor é não fazer nada. Ou talvez, né, ele não saiba as benesses que estão ali por trás. Os benefícios que ele vai ter. Sim, a entidade, eu acho, de todos os meios, tenta fazer isso, né? O fato dela estar lá é fazer essa comunicação e fazer com que todos entendam e saibam os benefícios que tem. Só que muitas vezes as pessoas sabem dos benefícios, e até muitas vezes a gente já comentou aqui também, por desconhecer a entidade, por credibilidade sobre aquilo, por saber que há 30 anos atrás o pai dele participou de um fundo que pagava algum regime que tinha lá, que quebrou e não funcionou, né? Então isso ainda existe, né? O fato de o cara falar hoje, tem Banco Santos ainda. O Banco Santos quebrou já faz tantos anos, então, né? Então isso tudo ainda rola no mercado, né? E o fato ocorre ao contrário também. Se você tem alguém que vai falar sobre previdência, o tio teve previdência, o amigo tem previdência, ou alguém tem, a conversa é totalmente diferente sobre quais são os benefícios, o que ele quer, o que ele pode fazer, né? E essas questões que ocorreram... eu acho que foram importantes, porque a regulamentação ela ficou mais acirrada, ela ficou mais presente, a fiscalização. Então, aumentou também a forma de segurança desses participantes do plano acompanhar, e tenho certeza que os órgãos fiscalizadores também estão acompanhando. Então, essas instituições, elas têm o poder de fidúcia. Então, os diretores dali, os conselheiros, eles respondem com o seu patrimônio, com o seu CPF, né? Acho que nesse sentido, fortaleceu bastante essa questão da confiança.
Mas essa administração desse fundo, ele envolve, obviamente, a construção de uma relação de confiança. Maísa, como é que está lá até a contribuição que o Richard trouxe? Porque as pessoas muitas vezes não sabem que isso está à disposição dela, elas precisam ser instruídos ali numa forma. Esse automático é logo na contratação que ele faz a adesão, mas depois ele, claro, ele tem a informação do que aquilo ali se trata. Mas as pessoas muitas vezes não buscam essa informação por quê? Porque vem dos preconceitos, essa relação indireta? Eu acho que sim, mas eu penso também que as entidades de previdência, elas estão inseridas na sociedade. E a nossa sociedade em geral, os brasileiros não têm uma preocupação muito grande com o futuro, né? Então, é aquela coisa, não, eu vou tocando, vai dar certo, né? Então, a gente é um reflexo, né? E por isso é importante comodidade, trazer... como foi dito. Perfeito. E por isso é importante que a gente traga que, para você manter o seu padrão que você tem hoje, de saúde, de lazer... Quando a pessoa está nativa, é importante que ela comece a contribuir o quanto antes para conseguir garantir essa reserva. Então, a gente esbarra em algumas, também, preconceito, né? Algumas pessoas também acham que é muito difícil e não, né? A gente está aqui para descomplicar, para tentar tornar isso, né, mais palatável para as pessoas. Mas eu penso que é isso, né? A gente tem ainda um trabalho de construção e de fortalecimento de entendimento sobre a importância de você ter o teu investimento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, porque se tudo der certo, a gente vai envelhecer. E precisa envelhecer bem, precisa ter uma renda também. Até porque nós envelhecemos hoje, com todo respeito ao Estatuto do Idoso, ele... Com 60 anos, praticamente, a gente estranha as pessoas hoje de 60 anos, porque são pessoas jovens, perfeito, né? Super. Não tem qualquer tipo de limitação e acabam tendo a sua saúde plena, inclusive laboral, mas a idade chega. Perfeito. Sim, exatamente. E aí, você está preparado? Você vai ter dinheiro até enquanto você estiver vivo? E eu percebo também que a questão de trazer para essas pessoas o olhar, voltar esse olhar para a previdência complementar, para a questão da renda lá na aposentadoria, para hoje, né? Porque muitos ainda pensam que o momento de olhar para a questão da aposentadoria é quando chegarem lá nos 50, 60 anos. E pelo contrário, quanto antes você começar, melhor. E eu trago, inclusive, o exemplo da minha pessoa. Porque eu fui compreender de previdência e a importância disso quando eu comecei a trabalhar no segmento. Então, eu começo também a disseminar isso na família, nos amigos, porque eu percebo que eu também perdi bastante tempo. E aí agora eu consigo... tenho a oportunidade de ainda contribuir, ainda pensar no futuro, porém o meu esforço financeiro acaba sendo maior para que eu consiga realmente ter um padrão de vida bacana lá na frente. Ou seja, aquele aporte, aquela quantia que você tem que guardar ali para formar o seu fundo, ela tem que ser maior daquele que começa. Exatamente. Mais jovem. E a previdência complementar, ela pode começar a qualquer idade. Isso. Tendo o CPF, já pode ingressar em alguns planos, obviamente, né? Tem muitos planos que são planos famílias agora que estão criando, várias entidades têm. Tendo o CPF que nós referimos, é uma criancinha, neném. Certidão de nascimento com CPF, perfeito. Inclusive, o meu sobrinho, ele tem 1 ano e 7 meses agora, e com 2 meses eu fiz um plano para ele. Ele já tem a reserva dele, ele vai poder decidir com 18 anos, né? Ou mais, enfim, ou manter essa previdência, mas sim, tendo um CPF... Que presentão, hein? Né, então. E agora eu tô expandindo isso para toda a família, eu vou chegar lá, quero 100%. Fazem contribuição, em vez de dar de presente, agora fazem contribuição para... É isso, mas aí as avós dão de presente. Bela forma de presente, vamos pensar na ideia aí para você anotar também, né? Perfeito. Aí para os jovens, os recém-nascidos, né? Aquele presente que vai ficar também para papai e para mamãe, né? Porque vai ter a segurança do filho no futuro próximo. Por exemplo, no aniversário agora ele vai fazer 2 anos em maio, colocar um QR Code na mesa. Faça o seu aporte para a Previdência. É um presente, né? É um presente que vai durar muito mais, né? E, gente, falando na poupança, do que se coloca muito diferenciando que os impactos das reformas da Previdência que levou talvez a um descrédito dentro de um ramo de poupar, de guardar ou de confiar suas finanças a entidades que vão administrar. E cá entre nós, administrar um tesouro considerável. Claro que aqui o foco não é a gestão de investimentos, porque na minha interpretação, se você consegue gerar um fundo com mais recursos, você tem mais capacidade de barganha de fazer esse dinheiro rentabilizar do que eu sozinho, né? Ali talvez no meu banco privado. O que muda aí? Quais são as vantagens que nós temos em relação às famosas... É uma indireta, tá? As caixinhas que estão sendo ofertados aí, que você bota no aplicativo, de principalmente bancos muito modernos que aparecem.
Perfeito, Carlos. Eu acho que essa é uma questão, é uma seara que a gente gosta muito de comentar, porque a gente não disputa com esses mercados, com esses produtos financeiros que bancos e seguradoras normalmente ofertam, né? Principalmente pela questão das instituições fechadas de previdência serem sem fins lucrativos. Diferente dessas instituições. Então, as instituições financeiras, elas visam lucro. E elas também têm taxas, tem taxa de performance. Você estabelece ali uma rentabilidade. E se eles conseguirem mais do que aquilo no mercado financeiro, fica para eles. Então, eles se tornam sócios do teu rendimento. Exato. Diferente das instituições fechadas. Que toda a rentabilidade líquida é repassada para esses participantes. Isso. E aí eu acho bacana, inclusive, explicar um pouquinho do que é aberto e o que é fechada, né? Ótimo, vamos lá. O que é fechado? O que a gente considera fechado? O fechado não é qualquer pessoa física que consegue ir lá contratar com o seu CPF. Ela precisa estar vinculada com algum grupo associativo, com algum grupo empresarial. O segmento que eu trabalho, eu e o Richard, são mais vinculados a servidores públicos, né? Municipais ou estaduais. Mas a Maísa consegue abranger o restante, né, Maísa? Perfeito. A gente atua com plano instituído, então, qualquer empresa que desejar disponibilizar esse benefício para o seu colaborador, inclusive, como a gente falava antes, né, também numa medida de retenção, de atrair bons talentos, né, de você conseguir manter aquele colaborador por mais tempo, a gente também oferta. E aí, como a Débora disse, é algo mais setorizado, né? Enfim, então, não são todas as pessoas, né? Certo. Né, porque é uma entidade fechada, mas a gente consegue abranger com Se um forma pouco mais grupo, de flexibilidade. claro, e a condição é que todos tenhamos as mesmas áreas laborais, por exemplo. Se for uma empresa pública, de eletricidade, de telefonia, de saneamento, aí aquele plano ele é voltado somente àqueles que são funcionários daquela empresa. Serviço público, aí daquela instituição pública, né, daquele poder, né? Ou também as instituições que também têm status de poder, né, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que tem os planos próprios. E grupos também associativos, como as próprias OBPrevs, que também são a questão de médicos, de dentistas. Então, grupos associativos conseguem também disponibilizar planos fechados que vão ter melhores taxas, vão ter essa questão de serem sem fins lucrativos, então é mais vantajoso. E outra questão que eu acho, assim, linda, a tributação. Perfeito. Tributação previdenciária. Impacta, porque se quem pensa em futuro, essas, né? Isso. As famosas taxinhas, né? Ou parte. E agora, inclusive, estamos chegando nesse momento, né? Que é a declaração do ajuste anual está chegando aí. Início de março começa a declaração. Imposto de renda. Está chegando a hora de acertar as contas com o leão. Mas quais são as vantagens que a gente já tem aqui? Que já podemos explicitar? Tem uma regra, uma lei, né, da Receita Federal, que ela diz que você consegue utilizar as contribuições da Previdência Complementar para deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Então, você consegue retirar ali 12% do valor que você vai pagar, digamos assim, né? A grosso modo lá para o leão, você paga para a sua previdência. Então, é bem bacana, principalmente para quem faz a declaração de ajuste anual na forma completa. E já consegue, agora, no momento que você está, digamos, ativo, não está aposentado ainda, já se beneficiar dessa questão tributária, se isentando uma parte da sua renda, do seu rendimento, com essas contribuições, além de você proteger seu futuro, né? Eu acredito que as vantagens fiscais são grandes e até delongariam até para um programa próprio em relação a isso, né? Para a gente entender qual é essa matemática. E eu, particularmente, eu uso de um serviço de contabilidade profissional para me auxiliar na prestação do meu imposto de renda, né? Mas eu vejo daqueles que fazem em casa, ou seja, o próprio declarante, são tantas as mudanças e todo ano muda um detalhezinho que é interessante sempre ver. Mas olha só, 12% é da renda bruta. É da renda bruta anual. E tem um detalhe que aí eu vou fazer uma propaganda para a SCPrev, que é para os servidores aqui de Santa Catarina, que ela não se limita a 12% no nosso caso. Porque a lei, ela excetua quem tem patrocinador de ente público e foi, então, criado por uma lei, né? Que é o caso da SCPrev, uma lei estadual. Então, ele não se limita. Então, o nosso participante hoje, ele contribui de forma paritária com o ente do Estado, 8%. Além disso, ele pode deduzir mais 12%. Então, a grosso modo, daria aí 12 mais 8, 20%. Por que não dá exatamente? Porque o que ele contribui lá para a Previdência Complementar é só a remuneração dele que ultrapassa o valor do teto. Mas, efetivamente,
é mais do que 12. E esses 12 são... É bacana também trazer aqui que ele não precisa obrigatoriamente fazer lá conosco. Ele pode fazer em outra instituição. Então, de previdência privada, que pode ser uma aberta, pode ser uma fechada. A única questão da aberta é que ela precisa ter essa característica de PGBL, que é a que realmente tem característica previdenciária, diferente da VGBL, né, que é mais caracterizado ali como um investimento. Seguro de vida? É, um seguro mesmo. E aí essa questão que eu acho bem bacana, assim. Então, além dos 12... tem mais esses 8, e os 12 você pode ou não fazer na mesma instituição, pode diversificar esse seu investimento. Além de vantagens numéricas que a gente está colocando aqui, ainda paira, né? Por isso que eu queria perguntar para vocês dúvidas em relação a isso, que a gente já começa a nortear, que é claro um caminho de vantagem que se tem aí. Primeiro, você economiza, você tem uma boa gestão de fundos, né? Dos seus recursos, soma estes dentro dos seus pares, por que não? Eu acredito que deva até gerar união entre algumas classes de trabalho, por que não? Perfeito. A Maísa colocou um ponto bem importante, que é, você está lidando com pessoas que são as mesmas condições que você trabalham na mesma empresa. E a empresa ela pode ofertar isso como oferta muitas vezes plano de saúde. Então isso é um atrativo. Diz assim, você permanece conosco, você vai ter um futuro rentável, assim uma dizer. retenção de colaboradores, né? Você está incentivando ele a permanecer mais tempo na sua empresa e garantindo para ele uma aposentadoria ao longo da vida. E aí, voltando isso, nessa discussão que a gente está, de, por exemplo, houve uma grande reforma lá na Previdência Social. Nós já começamos aqui a separar, né, os campos, mas houve uma procura, aumentou a procura pelas entidades de previdência complementar? Aumentou. Aumentou, mas eu vou colocar aqui um parêntese. Certo. Porque aumentou também o nosso trabalho em relação à educação financeira e o esclarecimento do que mudou. Legal. Porque eu percebo que, além dessa característica do cidadão, e eu me coloco nisso também, de deixar para depois, uma hora eu vejo, e quando eu percebo, estou lá nos 50, 60 anos e talvez não seja tão o ideal, né? Então, essa questão me perdi. Não, a questão que você está colocando é de quando esse esclarecimento e a procura pelas entidades de previdência complementar, dado porque muitas vezes com essas discussões de reformas, a gente vê e é noticiado que perdeu-se vantagens. Perdeu-se as características. Quer ver um tempo? Olha, você tinha um tempo de serviço. E aí o tempo de serviço não é mais só suficiente. Além do tempo de serviço, na reforma de 2019, você precisava ter um indicador por idade, se não me engano, 65, 62, me ajudem nisso, tem né? Uma regra de pontuação uma ali. Regra de pontuação. Sim. E ainda teve regras transitórias que as pessoas podem ter dito, gente, puxa, previdência, olha só, eu só perco. E aí a busca pelas entidades é, primeiro, por informações e para esclarecer o que é o joio do trigo. Isso. E eles acabam misturando um pouco, né? O que é a previdência dos entes da federação, do regime próprio, do próprio regime geral do INSS e do que é a previdência complementar. Só que a previdência complementar, ele tem mais controle da sua gestão, da gestão daquele recurso, que está vinculado no CPF dele. E, além disso, é uma questão que ele pode também fazer parte da governança dessa entidade. Porque ele pode entrar como... Conselheiro? Como conselheiro, exatamente. Os conselheiros são eleitos. São eleitos uma parte, assim, indicado, mas existe essa composição híbrida. Tem, então ele pode fazer parte também dessa parte da questão da governança, decidir o que vai ser alterado ou não para o seu plano. E eu acho que aí traz uma questão do conflito de interesse bom, né? Porque ele vai pensar nele também, né? Que a alteração que eu estou trazendo aqui vai ter um impacto na minha vida também. E ela é vantajosa, é interessante, não é interessante. Então, o nosso papel acaba sendo tanto desmistificar que não existe mais a integralidade e paridade e que ele precisa, assim, complementar a sua renda, complementar a sua aposentadoria com uma outra instituição. Então, a gente acaba fazendo esse papel aí de atualização e também de consultoria financeira. Dentro dessas mudanças, a Débora, você não se perdeu não, ficou bem claro aqui para mim de como estava toda a volta a explicação, porque ela realmente a gente precisa se aprofundar no tema, que ele não é simples. Né, num primeiro momento. Mas para isso existem as equipes, os profissionais, que são das entidades de previdência complementar, e a gente está falando sobretudo sobre a necessidade de poupar para lá na frente eu ter a minha segurança de existência, por que não? Né? A capacidade laboral de nossa vai diminuindo com o passar dos anos, mas antes de tudo, Débora, até contribuindo, porque essa busca e essa procura, você tocou num ponto importante. Para o servidor público não existe, há muitos anos, a paridade no momento da aposentadoria.
que ele contribuía, era descontado dele, ele se aposentava com o mesmo salário que ele tinha do momento que ele era efetivo, né? Que estava antes de se aposentar. Bem que esse termo já está ficando, né? Recolher seus aposentos. Né? Já está vencendo. Mas é que ele se desliga da ativa, vamos falar o seguinte, né? Para pacificarmos. Que ele hoje não é paritário e ele tem que complementar a previdência, né? E essa consciência ainda, ela carece? Como você colocou, Richard, você via algumas pessoas ainda estão acomodadas, como é que está lá os contatos? Sim. A gente vê que isso ainda existe, né? As pessoas às vezes não querem obter as informações estão ali, eles recebem no momento de uma adesão, todo o processo explicando o que tem, mas assim, eu digo que as pessoas parece que não param um momento para raciocinar sobre realmente o que aquilo vai beneficiar ele no futuro. Ainda olham como um custo, né? Isso, ele olha o imediato hoje, né? Ele fala assim, mas eu já pago 11% da minha folha aqui para o meu RPPS, eu vou contribuir mais 1%. Eu falo, mas 1%, quanto é para você 1%? Uma pizza, uma Coca-Cola, uma coxinha, 2 cafezinhos, né? Isso, se você guardar todo mês essas 2 coxinhas, ao longo do tempo, isso estará formando para você uma reserva, um fundo, que isso pode ser que não seja só para você, como para sua família, formando uma pensão ou uma destinação de recursos para outros fins, né? Então, assim, isso que é o difícil a gente fazer as pessoas entenderem, né? Que não precisa você também guardar 100% do seu recurso hoje ou guardar aquilo, tudo que você... vou economizar tudo agora, tudo eu vou guardar. Não vou viver. Você não precisa se privar, né? É possível economizar. Mas é isso que eu digo. A gente pode ter as duas coisas, né? A gente pode usufruir de tudo que a gente tem hoje e pode fazer uma reserva. E por outro lado, que como o meu e o da Débora, que nós somos do Estado, eu sou do FUNPRESC e ela da SCPREV, a gente tem planos que têm a paridade contributiva ainda. Certo. Então, qualquer R$100 guardado é R$100 que a prefeitura ou o Estado paga para você. Então, você já tem 200. Esse seria o plano patrocinado. Isso. Certo. Isso. Explica rapidamente como é que funciona. Ou seja, eu ingressei, servidor público, eu estou agora num plano lá do poder, que, por exemplo, eu presto os meus serviços e eu vou aplicar os meus recursos, certo? Mês a mês a partir da contratação, mas eu também posso migrar, não posso? Se eu tenho numa entidade privada, depois eu complementar. Você pode aportar os recursos que você tem em uma outra entidade. E esse patrocínio, como é que ele funciona? Não, então, depende de cada plano, de cada patrocinadora, de cada regime, né? Para ser mais específico, de cada plano de previdência, né? Tem uns que tem... Eu tenho vários, tenho mais de planos lá. Tem planos que são de contribuição de 6% até 13% do salário. Certo. E a patrocinadora vai de forma paritária com 100%. Isso. 100%. Então existe, vou tentar ajudar a esclarecer. Aquilo que eu aporto, o meu contratante, ele faz também um aporte complementar. Isso. Opa! Tá. No mesmo momento, né? Você não precisa nem aguardar a rentabilidade, nada. Então você pensa assim, onde que eu ganho 100% de rentabilidade, né? Não tem. Em nenhum lugar que você aplica, você tem 100% de rentabilidade. E já de imediato. Apliquei, já vai ingressar. Já está formando uma reserva, já está formando fundo, né? Por isso que é patrocínio, né? Por isso que é patrocínio, né? De pai para filho, é que a gente diz esse negócio, né? Só que mesmo assim as pessoas acabam, pela credibilidade, muitas vezes eu digo, né? Pois assim, eu estou fazendo uma aplicação no fundo. Será que isso mesmo vão me pagar daqui a 20, 30 anos? Né? Mas hoje estão as fintechs todas aí, o Inter, Banco, Nubank, que ninguém conhecia, ninguém nunca viu. Certo. Que a gente sabe que tem uma regulação parecida com o do banco, será? Ou a mesma, né? Mas o nosso dinheiro está lá. Existe o mesmo lastro, a administração financeira, vai no CPF do gestor, a responsabilidade? Eu sou gestor, né? Eu sou gestor de uma fundação e o meu CPF está lá. E o meu carro está lá e a minha casa está lá e qualquer problema eu respondo com os bens próprios. Perfeito. Né? Então, assim, isso é preocupante para o gestor da entidade e ele faz de tudo para que nada aconteça de errado isso, que todos esses dinheiros sejam muito bem aplicados, né? A gente, quer dizer, com relação à aplicação, a gente não está preocupado com a rentabilidade de hoje para concorrer com um Nubank, um Inter. A gente está preocupado com a rentabilidade ao longo do tempo. Perfeito. Qual que é a formação de um fundo? Certo. Quanto tempo que ele vai precisar desse recurso, né? Então, isso às vezes é um pouco difícil. A gente está falando hoje de NTNB, que são os títulos públicos agora que deu uma variada, baixou, deu cota negativa em algumas fundações, mas são rendimentos que vai render INPC mais 7%, mais 8% ao ano.
Não, Então, e tendo a responsabilidade de não entrar alguns modismos também de investimento que existem, né? Sim. A gente tem alguns recentes aí em embate de mercado. E interessante, de toda essa, talvez, avalanche de informação, talvez a informação esteja ao alcance, mas as pessoas não buscam porque está dentro de um mercado que lida com a gestão de recursos. Obviamente, grandes instituições bancárias também acabam entrando num ramo de concorrência. Mas lá na Quanta, que tem um regime, né, ou uma parte administrativa dos planos ali que são... Você colocou o termo, que é os instituídos. Plano instituído, perfeito. Isso, os instituídos. A Quanta, então, ela lida com diferentes características desses trabalhadores ou dessas... eu vou dizer... Posso falar empresas? Poderia resumir isso? Claro, sim. Uma empresa que instituiu um plano dela e vai incentivar, né, motivar os seus funcionários a aderirem ali. Existe essa diferenciação bem clara para eles, porque eles têm essa... como é que eu vou resumir? Essa perda, esse descolamento em relação à Previdência Social? Porque a gente vê que a imagem da Previdência Social é que tem um arranhão, né? Sim, sim. A Quanta tem 2 principais instituidores, que um deles é a Unicred e o outro deles é a Ailus. Então, a gente disponibiliza plano de previdência para esses instituidores. O que a gente percebe ali no nosso contexto é que esse esclarecimento ele vem melhorando com o tempo. E acho que talvez o que mais nos une entre aqui entidades que operam com regime complementar é a necessidade da educação previdenciária, né? A gente vê que os desafios que são experimentados pelo regime próprio, a gente também experimenta, né? Talvez em alguma medida, né, um pouco menos... Talvez vocês tenham, por exemplo, essa questão da paridade da contribuição, que seja algo muito vantajoso, e a dedução fiscal também, que ajuda muito, mas a gente acaba esbarrando sempre nessa, ou no senso comum, ou num entendimento que ele, às vezes também, a pessoa acha, não, é muito complicado, não é para mim, sabe? Então, a gente vem fazendo, inclusive, com um investimento bastante grande em educação, com uma plataforma, a Aqua Educação, para justamente... promover esse acesso a todo cidadão, enfim, de forma gratuita, para que também tenham condições de entender mais sobre previdência e, no fim das contas, todo mundo trabalha por um fim, né? A gente quer pagar benefício para os participantes, a gente quer que as pessoas tenham acesso, né, enfim, a uma velhice digna, enfim, então, não sei, eu acho que todo esse trabalho, toda essa construção de educação previdenciária, de planejamento sucessório também, que a gente pode abordar, que também é super importante. É verdade. Né? Então, acho que perpassa, né? Tá todo mundo aqui né? Mais ou menos na mesma... É um tema público, né? Perfeito. Isso até deveria de ser sociedade. parte de sociedade, tentar Perfeito. explicar um pouco isso para a nação de forma geral. Porque se a gente pensar, hoje todos estão abertos a isso. Né? A gente está falando de pessoas que são funcionário público, mas a gente está falando de pessoas que são doente privado, a gente está falando de pessoas de empresas. Mas se todas elas pensarem um pouquinho em previdência de forma geral, e não de assistência social, que eu digo que vai ser o nosso regime próprio o regime social ao longo dos anos, né? A gente tem que guardar o nosso recurso. Porque a gente sabe que vai ser cada vez mais difícil a gente ter uma aposentadoria do INSS que garanta muitos benefícios, né? A gente diz que todas as aposentadorias deviam garantir o lazer, a saúde, né? A educação, que chamamos a de qualidade de vida, comida, né? A dignidade, né? Isso. O básico, né? Mas o básico do básico. Só que a gente sabe que hoje já não fornece isso, né? A gente já sabe que isso já não é possível, que se paga hoje às pessoas. Infelizmente temos uma realidade que nós temos um sistema único de saúde, permite a crítica, mas que boa parte daqueles que podem, né, investem em planos complementares, vamos assim dizer, né, são os famosos planos de saúde, porque para também não impactar, acaba num sistema único que deveria ser prestado, e o próprio nome diz, né? E que, inclusive, pra muitas todos, instituições de previdência complementar também ofertam plano de saúde. Mais uma vantagem que a gente tem aí, que a Previdência Social ela tem os seus limites, vamos assim dizer, né? Sim, perfeito. Mas na Previdência Complementar, eu digo, quando eu perguntei aqui para vocês se houve uma procura, porque se abre oportunidade. Vamos lá? Né? Decorrente de um abalo de imagem dentro daquele... Talvez o termo não seja esse, me corrijam. De mercado, né? Porque é um mercado para você gerir recursos e poupar para o futuro, né? E onde eu vou aderir, em qual instituição que eu vou confiar, já que visto que a Previdência Complementar existe seus limites, até porque o propósito dela é outro, né? Ela é diferente da Previdência Complementar. Em certos momentos, claro, são paralelos, mas ela tem fins distintos. De esta procura e essa adesão.
Maísa trouxe do que são os programas educacionais. A SCPrev também tem, por meio de uma de suas comissões, né, essa capacitação continuada que objetiva esse esclarecimento com o grande público. Mas é interessante porque vocês lidam com os recursos e lidam principalmente com pessoas. Então gostaria que dissessem isso, do que as pessoas abrem e compartilham lá com vocês, mas sempre trazendo desta ótica que se elas chegam realmente fazendo esse comparativo, que é a provocação do programa de hoje, né? Como os impactos das reformas da Previdência refletem aqui na área da Previdência Complementar. O que eu posso dizer lá da SCPrev, do contato que nós temos, ele acaba sendo um pouco, como o servidor público, ele presta concurso. Normalmente, ele não é da região. Então, ele vem de outros locais, de outros estados, de outra cidade. E ele tem um custo imediato de transição, de mudança de moradia muito alto assim que ele toma posse. Então, eu percebo que, por mais que existam as inscrições automáticas que incentivam ele a não perder nem um mês de contrapartida, nem um mês de rentabilidade, nem um mês, né, de cuidar ali, do cuidado com o seu futuro, ainda existe aquela situação que, naquele momento, ele não consegue, que vai pesar para ele aqueles 100, R$200. Mas o que eu acho importante deixar isso bem claro e que a gente tenta, né, levar essa imagem para eles. Ok, nesse momento você não pode, ela não é obrigatória, você pode cancelar, né? Só que volta o quanto antes. Não perde muito tempo. Então, a gente acaba brigando um pouco com o imediatismo, com o consumo, com a necessidade básica daquele servidor, daquela pessoa, daquele cidadão naquele momento. Mas é importante que ele se organize financeiramente para que ele retorne o quanto antes. Então, eu percebo que é um pouco disso, assim. E eu sou suspeita em falar porque ainda brinco lá na minha instituição, lá com o diretor-presidente, que inclusive você conhece, Célio? Sim. Célio Pérez. Porque a gente trabalha com a Previdência, a gente ajuda pessoas, a gente leva informação, poder ver o quanto aquilo faz diferença para um pensionista quando perde o seu ente querido, que muitas vezes é fonte de renda daquela família. É o provedor, né? Exato, conseguir auxiliar na aposentadoria. Então, isso é bem bacana. E, além de tudo, eu recebo para isso, né? Então, olha que bacana, né? Eu acho que se existe um propósito realmente de trabalho, propósito de vida, eu entendo que quem trabalha com Previdência já encontrou o seu. Comunicação, principalmente, para levar também essas informações. Para desmistificar, fala-se tanto em fake news, mas eu comparo um pouco essas notícias falsas com as crendices também, né? As pessoas ouviram falar, ela não tem uma fonte, mas ela sempre ouviu-se falar dessa forma. Por quê? Quando o Richard trouxe um tema que foi bem interessante, do que foi um banco já falido há muitos anos, né? Os escândalos, muitas vezes envolvendo fundos de pensão, acabaram. Claro que a gente está saindo lá da Previdência Social, né? Mas voltando, que outras administrações não foram tão bem sucedidas, que acabaram arranhando esse tipo, né, de atuação de credibilidade. Mas até, deixa eu interromper, Carlos, assim, a regulação antes era falha, né? Vamos dizer assim, não existia uma legislação que tivesse um controle sobre isso, né? Hoje não, hoje as entidades são amplamente fiscalizadas e controladas e legisladas, né? Mudou, então. Mudou muito. Mudou, né? Para melhor, obviamente, isso, né? Claro. Então, até que a gente estava falando ali da penalidade sobre os administradores, né? Respondem diretamente. Diretamente com os bens próprios. Então, assim, isso intensifica muito mais o controle. Não quer dizer que o cara pode, vou pegar o dinheiro, vai fugir. Isso já não existe mais. Não existe como o cara, né? Não tem mais essa hipótese, né? Então, assim, é isso que eu falo. Mas voltando ao tema geral, só para tentar te responder, que a gente ficou falando e a gente não te respondeu. A pergunta é cabulosa. Assim, a gente... é que ninguém quer responder essa pergunta, mas eu provocação foi essa. Mas eu te digo assim que não. Tá. Para minha entidade, sim, né? Porque ali logo com a 103, que foi há pouco tempo, teve ali a implementação do plano para o município, e ali teve um movimento para minha entidade, sim. Mas eu não vejo isso de forma geral, sabe? Entendi. Eu não vejo assim que as pessoas se preocuparam muito com caraca, agora eu vou receber menos benefício de apoio. Você reclama 2, 3 dias. Tomou a cerveja no boteco, você continua a vida. A famosa memória curta do brasileiro. Porque o efeito não é imediato, né? É só lá na frente, na aposentadoria. É só lá na frente, falou bem a Débora, entendeu? Eu vejo muito isso, sabe? Eu não queria pensar assim. Eu não queria te responder isso agora e eu estava olhando as meninas... Mas é o que eu vejo, assim, e é o que eu penso, que o brasileiro não está preocupado com o hoje sempre, né? Ele sempre está preocupado
com o ontem, como diz o outro, para dar Isso. o futuro, a Deus pertence e até lá O eu ganho uma famoso herança. só se vive uma vez. Isso, eu ganho uma agora. herança até lá ao final, eu dou o meu jeito, né? E assim, infelizmente eu não vejo isso no reflexo das entidades diretamente. Mudou a previdência, mudou o cálculo, você vai receber menos. Pô, tem que guardar mais, porque vou viver agora mais, né? Tecnologia, robótica. Eu digo, vou fazer um comparativo bem curto, né? Talvez assim, bem raso, mas me ajude a aperfeiçoar. Anunciou-se, agora, recente, o aumento do preço dos combustíveis, tem correria nas bombas. Isso. Aí as pessoas vão abastecer, não, porque o preço vai aumentar. Mas na hora que houve, disse, olha, a Previdência Social ela vai ter uma nova regulamentação, né? Um novo regramento, que você lá na frente... Você vai diminuir seu benefício. Vai diminuir seu benefício, não procurou. Para abastecer. Exatamente. Para abastecer o seu cofrinho. É o imediatismo, né? É o imediatismo. Isso aí. Mas é aí onde eu queria chegar. Talvez a importância, né, Maísa, até porque você tem um público mais diversificado lá, de o contato permanente e a conversa e o diálogo esclarecedor. Perfeito. Se as pessoas não vão atrás, também compete. Agora minha pergunta talvez pode doer. Fala a verdade aí para nós. Não compete também as entidades reservarem-se e irem atrás e fazer uma prospecção ativa? Perfeito. É esse trabalho que a gente realiza diariamente, né? A gente tem, tem uma área de educação que atua especificamente para ampliar o acesso à educação financeira previdenciária e sucessória também, mas a gente tem esse trabalho nas cooperativas de fomento, realmente de prospecção, de entrar em contato com os cooperados dessas cooperativas para explicar a importância, né? Para fomentar também tanto para os seus filhos, para os seus familiares, né, para que isso também seja uma alternativa viável de futuro. Pensando, por exemplo, né, a gente tem muitos médicos, muitos advogados, muitos juízes. Então, pensando em futuro mesmo, num planejamento sucessório, né, é uma forma de você também conseguir se organizar melhor, sem burocracia, sem inventário, né? Então, a gente tem essa vantagem também. Quem já passou por inventário, digo que a minha família já passou por alguns, a gente sabe quanto que um imposto é pesado. Perfeito, e não é líquido, tem que esperar. Então, a gente também enxerga essa alternativa como algo bem importante. E um ponto que tu trouxe, Carlos, que a gente atua como uma entidade complementar, previdência complementar. Então, a gente não está aqui para fazer uma crítica ao regime próprio, não é uma crítica ao INSS. Então, a gente vai caminhar junto, né? Mas todo mundo aqui concorda que, nos moldes que a gente tem hoje, pós as reformas, que é importante que a gente tenha esse planejamento mais de longo prazo, até para suprir as necessidades que a gente tem de lazer, né? Viajar, né? Ter acesso à comida, à saúde, enfim, né? Então, é importante ter isso, que a gente tenha isso sempre claro, né? Que a gente vai caminhar juntos, né? Que a gente quer a qualidade de vida para essa pessoa no futuro e, né, que ela tenha acesso também, mas juntamente com o regime geral. O comportamento seria a mesma forma de eu buscar um seguro para minha residência, para o meu veículo? Eu não estou buscando na Previdência Complementar um seguro para a minha própria existência lá na frente? Não deixa de ser. Sim. Né? Eu acho que talvez seríamos um pouco mais claros aqui. Claro que não é rasa essa explicação como eu coloquei. Existe uma barreira conceitual talvez a ser vencida, por isso que a provocação e a temática de hoje vem nesse sentido, né? Da gente ver que aqueles impactos que foram sofridos na Previdência Geral, no regime geral, eles não refletem diretamente, eles não trazem, não são similares. A Previdência Complementar, ela tem sua ciência. Perfeito. Ela não é igual à Previdência, não vou dizer pública, porque eu acho que o termo é correto, mas o regime geral, né? Pode seguir, obviamente, por questões legais, alguns pontos, mas ele tem vantagens sucessórias, né? Tributárias, a gente vou colocado, já estamos enchendo a mão. Financeiras, a gente tem a participação na gestão, né, Débora? Me ajuda ali. Governança. Se elegem ali pessoas para um conselho, então eu posso estar representado ou ser o representante do meu grupo junto àquele poder decisório. Que detalhe, são os órgãos máximos das entidades, então eles vão estar realmente no topo decidindo o que vai acontecer. Então, então a diretoria, a presidência não tem plenos poderes, ela tem que atuar. A diretoria executiva que a gente chama. Ótimo, ela só vai executar aquilo que foi deliberado pelo Conselho. Perfeito. Ótimo. Mais um ponto aí para você ver de vantagem e de como as administrações, né, a constituição daquele tesouro, daquele fundo de pensão, durante muitas vezes a gente via mais nas páginas policiais do que via, né, realmente na seção de economia. Felizmente, esse não é o cenário atual, decorrente também de uma legislação, ou por que não? A gente muitas vezes passa por dores,
aí vem a legislação para regrar, para aumentar o regime de controle, né? As responsabilidades. Hoje eu vejo, como você colocou, de um administrador, de um responsável por um fundo desse, a grande responsabilidade que ele tem, né? Para não ter aí seu envolvimento, ter tudo isso, claro, absolutamente regrado e seguro. E agora, para a gente passar aqui para os nossos ouvintes e também aqueles que nos assistem, a segurança necessária, onde eu posso buscar mais informações, além de saber, claro, das publicações da SCPrev, como você está nos assistindo agora, ou nos ouvindo aí no seu rádio, no seu podcast, para verificar o que são questionamentos, são dúvidas que possam surgir, onde eu procuro vocês? A questão do servidor público mesmo. Eu acho que tem a questão da parceria, que a Maísa comentou, que eu acho extremamente importante com os entes da federação. Então, eles abraçaram também a causa, porque perceberam que juntos a gente consegue resolver a questão da aposentadoria daquele servidor. Então, os servidores conseguem encontrar material nos próprios sites, no próprio portal daquele servidor. E aqui em Santa Catarina é um dos únicos ainda de previdência complementar do estado que contém todos os poderes, então você consegue ir lá com eles também, mas também no site da SCPrev, que é scprev.com.br, temos também ali a questão da transparência, a questão dos investimentos, política de investimento, balancete da instituição, então ali você consegue todas essas e também pode entrar em contato com a gente por ali também. Lá, Débora, na SCPrev, lá no FUNPRESC. Isso, só para complementar aí o teu negócio do seguro. Isso. Pensa que você paga um seguro do carro 12 parcelas no ano lá, não aconteceu nada com o seu carro, no outro ano você renova e paga tudo de novo, né? Exatamente. Pensa que o plano de previdência você paga 12 meses, no final de 12 meses não acontecer nada, você tem o dinheiro guardado lá para usar no outro ano, guardar mais dinheiro e assim vai, né? No futuro utilizar. E a magia dos juros compostos, né? Porque aquilo ali vem, é uma bola de neve, né? Vai crescendo, uma bola de neve positiva. Com certeza. Ótima conceituação. E o seguro não é diretamente, por exemplo, se a gente pensa num seguro de vida, não sou eu que poupei a vida inteira que vou usufruir. Isso. São as pessoas que eu deixar. Então a previdência é isso, você poupa para você mesmo utilizar. Para você usufruir, não para os teus familiares, não para os teus descendentes, né? Eu componho o meu tesouro, né? E tem um detalhe importante. Se você quiser, você pode contratar o seguro também. O seguro ali de invalidez, o seguro de pensão, né, de morte para os seus entes. E essa é uma outra vantagem que eu acho muito bacana. Porque você pode usar a contribuição, esse pagamento desse seguro, para reduzir também a base de cálculo do imposto de renda. Porque como ele vai ser pago em forma de renda, seja para você no caso de invalidez ou para os seus entes, né, em caso de pensão, ele é considerado previdenciário. Então tem mais isso. O próprio custo acaba... É uma forma de segurança, como você colocou. Sim. Perfeito. Só que a comparação foi com o seguro do carro, né? Mas a gente seguros, mas eu achei interessante o paralelo que você fez, né? Porque a gente brinca com seguro, a gente paga para não usar. Isso. Mas a previdência você paga porque você vai usar uma hora. Exato. E você vai ser beneficiado. Né? Esse é o plano, né? Todo mundo quer usar. Gostei do jargão. Esse é o plano. Né? Gente, já virou um slogan, né? Já tem essa utilização, né, Maísa? Mas lá na FUNPRESC, lá no FUNPRESC, que é o fundo, né? Do que a gente coloca a rixa decorrente, que é a abrangência aqui mais regional, né? Dentro do município de Florianópolis, né? Que a gente atua, né? No site da própria prefeitura tem lá o acesso a todas as informações lá dos planos. Né? A gente tem o próprio site lá, funpresc.com.br, onde tem todas as informações, como a Débora mesmo mostrou ali, que faz parte de uma das obrigações da legislação, a gente ter toda a transparência ali dentro com relações de balancetes e documentações e até mesmo resumo de atas na áreas restritas dos participantes. Então, assim, é um negócio muito amplo, muito completo e tudo está ali à disposição para todo mundo que quiser qualquer informação. O participante quiser, ele ingressa lá dentro da própria área, que é voltada a ele, ele acessa todos os balanços, as decisões, está tudo à disposição dele. Isso não, muitos fóruns também, né? Tem grande parte dessa documentação que é direto na parte pública. Que está disponível. Interessante, toda a parte educacional que já é promovida, né? Porque você não traz só notícias, ou seja, informações que são correlatas à tua própria atuação, sim, e sim dentro do próprio mercado. Sim. Quanto à própria segurança ali dentro, né? Tudo que está sendo cumprido e executado. Tá? E qualquer coisa também a gente está à disposição lá no FUNPRESC para atender as pessoas a qualquer hora. Ótimo. Tá, e Maísa, obrigado. Lá na Quanta, obrigado, Richard. Bom, na Quanta as pessoas podem acessar o site quantaprevidencia.com.br. A Quanta também está no LinkedIn, no Instagram. E, enfim, na Aqua, na plataforma também que eu comentei, que é a plataforma de educação previdenciária, que é aquaeducação.com.br. E eu também, enquanto colaborador e pessoa atuante na área, eu tenho um canal no YouTube,
que é a Previdência Complementar Descomplicada. Então, se quiserem se inscrever no meu canal, eu vou ficar bem feliz. Ótimo. E Instagram também. Então já vai botar. Depois a gente cita todas as referências e todos os caminhos aqui no YouTube, né? Na publicação que fará no YouTube, que você pode clicar e você vai chegar em todos esses conteúdos que a gente está compartilhando, também acessar, né, as entidades de previdência complementar que estão aqui participando conosco. Gente, visto essa separação, é um debate interessante. Eu brinco que não é debate, né? A gente acaba promovendo uma discussão acerca de um tema para esclarecer muitos informações que, não vou dizer inverídicas, vamos aperfeiçoar, né? Baseadas em achismos, baseadas em rótulos que foram feitos talvez alguns anos atrás por más experiências que existiram. Mas hoje o regramento mudou, as entidades estão muito mais maduras e o ponto de controle da mesma forma, né? Está aí no acesso do seu celular, a participação, também a fiscalização do que é feito aí com os seus recursos e a formação do fundo que ele é comum dentro de uma classe, dentro da classe trabalhadora, dentro do serviço público, dentro daqueles que são pares e pode-se, por que não, dividir essas histórias e aproximar pessoas. Para a gente encerrar, rodada rápida, ali, o atendimento humanizado existe, é presente e eu posso acessar de qualquer uma dessas instituições. Eu quero falar com um atendente, eu não quero falar com um robô. Sim, o nosso lá é misto, ele começa por e-mail, WhatsApp, telefone, mas tem uma pessoa lá do outro lado, ainda não temos tudo robotizado, então tem essa vantagem ainda, né, de chegar ali pessoalmente, até porque a instituição ela ainda é nascente, nós temos apenas 8 anos de constituição. É jovem. É jovem, então a gente ainda consegue atender assim no olho, mas a ideia é que a gente consiga estruturar um pouquinho mais só para já, porque às vezes é uma informação de como eu acesso a área restrita, sim, não está funcionando. Algo mais simples, né? Exato. Mas tem essas possibilidades. Presencialmente lá para tomar um cafezinho com a gente. E é então bom. É importante. Já conheço o café de lá. Ou então você pode ligar, nos contactar também ali pelo WhatsApp ou por e-mail, que eu acho que é o meio que as pessoas menos utilizam hoje em dia, mas estamos disponíveis por lá também. Ótimo. Richard, alguma contribuição? Da mesma maneira, a nossa fundação assim, é muito parecida com relação a isso. Nós temos toda a área de atendimento lá também com as pessoas presencialmente. Ainda temos aquele contato de conceder benefício, a pessoa cara a cara e tentar auxiliar e comunicar isso tudo. É muito aquele legal. aconselhamento, né? Isso, aperto na mão e ver o sorriso na pessoa que está garantindo ali a sua aposentadoria e seu benefício. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Temos que ouvir essas histórias lá dos assistidos, vai ser interessante. Da mesma forma, a Quanta também disponibiliza os canais digitais, né? Enfim, o WhatsApp, o chat mesmo no site. E também, telefone também, né? E também atendimento presencial. E tu tá convidado a tomar um cafezinho lá com a gente. Vamos sim. Vai ser sempre um prazer, até porque nós estamos lidando aqui com entidades responsáveis, né, por um regramento bem rigoroso até para essa responsabilidade da administração. E mais do que tudo, lidar com previdência complementar. A previdência é lidar com o futuro das pessoas, onde se trabalham, onde você confia e você destina aquele recurso que é onde você vai sacá-lo daqui a 20, 30 anos e você vai estar garantindo não só o seu futuro, como também da sua família. Obrigado por nos assistir, esperamos ter contribuído um pouquinho mais para esclarecer e desmistificar essas questões que envolvem a Previdência, porque essa é a função aqui da SCPrev, de trazer informações constantes, modernas, canais de comunicação diferenciados para você saber que, prevenido, você garante seu futuro no momento talvez não, com certeza, que você mais precisará. Obrigado.